Qual a diferença entre sondagem inicial e monitoramento contínuo da atmosfera em espaço confinado? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Machado, sou engenheiro de segurança do trabalho e nós estamos com uma série de vídeos relacionados a espaço confinado. Hoje nós vamos falar sobre sondagem inicial e monitoramento contínuo. Mas antes da gente entrar nesse tema, não se esqueça, deixa aí o teu like, curte, compartilha esse vídeo, se inscreva no nosso canal. Nós estamos com muito conteúdo relevante relacionado à segurança do trabalho e agora nós estamos com uma série de vídeos relacionados a espaço confinado. Fizemos vários vídeos sobre trabalho em altura, agora estamos trazendo vídeos relacionados a espaço confinado e eu gostaria que você ajudasse a gente a compartilhar esse conteúdo, que a gente está trazendo muito conteúdo relevante para todos vocês aí também. Então ajuda a gente a compartilhar, quando se inscrever, ative as notificações, porque daí vai chegar no teu celular, no teu e-mail, quando a gente lançar um vídeo. Nós estamos tentando lançar um vídeo por dia, né? Fora um dia ou outro que às vezes acaba passando sem vídeo, mas praticamente todos os dias a gente está trazendo vídeos para vocês relacionados à segurança do trabalho. Então acompanhe a gente aí, que são conteúdos relevantes, conteúdos que vocês podem aplicar no dia a dia de trabalho para vocês, ok? Então vamos lá, vamos responder a dúvida. Qual a diferença do monitoramento contínuo para a sondagem inicial? Tá? A sondagem inicial, pessoal, é a medição inicial que nós vamos fazer no espaço confinado. É a medição para liberação da entrada do espaço confinado. Tá? Essa é a sondagem inicial. E detalhe, o aparelho medidor de gases deve obrigatoriamente possuir uma bomba de aspiração automática acoplada a uma mangueira. Para quem não conhece, é esse aqui. Ó. Eu vou desligar a luz aqui porque ele dá um reflexo. Isso. Fica um pouco mais escuro, mas vai ficar mais fácil de vocês verem. Esse aqui é o meu aparelho que a gente usa para treinamento. Então o que acontece? Esse aparelho ele tem uma bomba embutida dentro dele, ou seja, ele puxa o ar. Então quando eu tenho uma mangueira, essa aqui é uma mangueira de calibração, por isso que ela é curtinha, tá? Até para mostrar para vocês. Ele tem a mangueirinha, que essa mangueira ele vai succionar o gás vai entrar pela mangueira e ele entra para dentro do aparelho, ok? Entrou para dentro do aparelho, ele vai trazer até os sensores onde que ele vai fazer a leitura. Então, a sondagem inicial, ele tem que ser obrigatoriamente feito com aparelho medidor de gases com bomba embutida. Pessoal, não se usa DC o aparelho medidor de gases no espaço confinado. Isso é o que eu mais vejo nas empresas. As empresas que nos contratam para fazer os treinamentos de espaço confinado, a gente chega lá, eu pego o medidor de gases da empresa e é o medidor de leitura por difusão. Tá? Então aqui eu já deixei até minha bombinha aberta, esse aqui também faz por difusão, quando você tira a capinha dele, o que acontece? Ele desliga a bomba, tá? E ele começa a medir direto pelos sensores, tá? Através de um processo chamado por difusão. Não vou entrar em detalhes como é que funciona, mas o que você precisa entender é o quê? Que o ar, né, ao entrar em contato com o sensor, ele vai fazer a leitura. Quando eu utilizo a bomba, tá? Quando eu utilizo a bomba, é chamado de uma amostragem ativa, quer dizer o quê? Que ele está puxando, ele está forçando a entrada do gás para dentro do aparelho para poder fazer a avaliação, ok? Quando eu estou num processo de difusão, ele mede direto nos sensores. O ar que entra em contato com o sensor, ele vai fazer a captação e a leitura desse ar atmosférico, ok? Então, o que acontece, pessoal? Quando a gente chega nos clientes para fazer os cursos de espaço confinado, ele só tem aparelho por difusão. Ele não tem uma bomba. Aí quando eu vou perguntar para o supervisor ou para o SESMIT, tá, como é que vocês fazem a liberação do espaço confinado? Ah, Thiago, a gente desce o medidor de gases. Por que eu não posso descer o medidor de gases? Primeiro, se tiver algum contaminante lá dentro, uma água, alguma coisa, dependendo do aparelho, dependendo das condições, ele pode entrar água no equipamento e danificar o equipamento. Tá? Esse é um fator. Mas o principal é o seguinte, você não sabe a concentração que está lá dentro. Ah, Thiago, mas se o aparelho disparar, não está liberada a entrada. Se o aparelho não disparar, está liberada a entrada. Beleza, mas qual que é o valor que deu lá dentro? Qual que é o resultado da medição de gases que deu lá dentro do espaço confinado? Esse é o problema. Ah, mas se o aparelho não disparou, está liberado. Beleza. Vamos dar um exemplo muito simples para vocês. Tá? Oxigênio. Ele vai disparar a 19,5% de oxigênio dentro do espaço confinado no volume.
tá? Então, o que que acontece? Se ele deu 19,6, o aparelho não vai disparar. 19,5 ele dispara, mas se deu 19,6 ele não dispara. Vocês estão entendendo? Então, se deu 19,6 lá embaixo, cara, já está muito próximo ao limite. Se eu liberar a entrada desse trabalhador dentro desse espaço confinado, eu posso estar expondo ele a um risco, ok? Eu posso estar expondo ele a um risco. Então, tomem muito cuidado, porque você não sabe a concentração que tem lá embaixo. E isso serve para todos os gases. Se às vezes ele não disparou, mas ele está muito próximo ao limite, eu posso estar expondo o meu trabalhador a um risco desnecessário. Tá? Então tome muito cuidado. Você precisa saber. Porque o que acontece? Eu vou descer a mangueira no espaço confinado. Quando ela chegar lá embaixo, eu preciso saber o resultado que ele deu. Não só lá embaixo, para todos os pontos que eu fiz a medição, eu tenho que saber qual o resultado que ele deu para cada uma das medições que eu fiz. Entendeu? Então esse é o ponto. Isso que a gente tem que tomar cuidado. Porque o resultado dessas avaliações é que eu vou anotar na minha PET. Porque o que que acontece? O que que as pessoas fazem? Desce o aparelho, você não sabe o resultado que deu lá dentro do espaço confinado, ok? Aí o que as pessoas fazem? Coloca tudo zero. Zero monóxido, zero sulfídrico, zero inflamáveis e 20,9 de oxigênio. Tá, mas se realmente foram esses valores que apresentou lá embaixo? Você não vai saber. Tá? Então, liberação de espaço confinado. Para sondagem inicial, obrigatoriamente, o meu aparelho tem que ter bomba. Ah, Thiago, o meu não tem. Então, cara, faça a solicitação para a empresa. Ah, Thiago, mas a empresa não vai comprar. Mas faça a solicitação. Você é o profissional responsável. E na grande maioria, provavelmente você que está assistindo esse vídeo é um profissional da área de segurança do trabalho. Às vezes é você que vai ser o responsável técnico pelos espaços confinados. Você tem que solicitar para a empresa. Porque qualquer coisa que acontecer na empresa, você já solicitou e a empresa que não quis fazer a adequação. Ah, Thiago, mas é muito caro. É muito caro para você. Você não sabe se é caro para a empresa. Mas como assim? Você quer ver um exemplo muito claro de caro e barato? Tá? Por exemplo, digamos que a Ferrari fez uma promoção. Né? Ah, a Ferrari agora de 3 milhões de reais está pela metade do preço. 1 milhão e 500 reais. Eu, por exemplo, eu vou olhar, nossa, Ferrari 1,5 milhão. Cara, é muito caro. Né? Eu compro uma casa, eu monto um centro de treinamento, eu faço um monte de coisa. Agora imagina o Neymar da vida. O Neymar vai olhar, nossa, a Ferrari tá barata, cara, 1,5 milhão. Passa no débito. Vocês estão vendo a diferença de caro e barato? A Ferrari, para mim, é cara, 1,5 milhão. Eu não pagaria 1,5 milhão num carro. Até porque eu faria muita coisa com 1,5 milhão. Agora, para quem tem dinheiro sobrando, 1,5 milhão é barato. Entendeu? É barato. Então, assim, o barato e caro é relativo à pessoa. Então, às vezes a gente pega um detector de gás de 5 mil, 6 mil, 8 mil reais. É caro, tá? Mas é caro para você. Será que é caro para a empresa? E a empresa ela tem que e outra, não a empresa. Nós que somos da segurança do trabalho, a gente tem que fazer o empresário, o gestor pensar no seguinte: tá, se tiver um óbito dentro do espaço confinado, qual que é o custo que a empresa vai ter? Entendeu? Então você tem que apresentar esse custo para ele. Para quê? Para você justificar a necessidade da compra e mostrar que comprando o aparelho correto é mais barato do que pagar uma multa. Entendeu? Então, o caro e barato é relativo, tá? Do custo que eu vou ter se eu não tiver aquele equipamento. Ou o caro e barato é relativo também de quanto dinheiro você tem. Tá? Então tome muito cuidado, indiquem, tá? Você é profissional de segurança do trabalho, você tem que indicar, olha, o aparelho que nós estamos usando é errado, tem que ser um aparelho com bomba de aspiração, que ele vai puxar e etc. Então, isso é a sondagem inicial. Agora, o que é o monitoramento contínuo, tá? O monitoramento contínuo, normalmente a gente pega o aparelho, tá? E coloca no trabalhador. Eu estou colocando no ombro para vocês enxergarem, tá, pessoal? Mas não necessariamente no ombro do trabalhador, tá? Se eu colocar mais embaixo aqui, vocês não vão enxergar. Então aqui, ó, coloquei o aparelho no trabalhador. Enquanto o trabalhador estiver no espaço confinado, o aparelho está medindo os gases, ok? Enquanto o trabalhador estiver no espaço confinado, o aparelho está medindo os gases. Essa é uma condição de monitoramento contínuo, tá? Uma outra situação seria o quê? O aparelho ele vai para a mão do vigia, tá?
o aparelho vai para a mão do vigia, enquanto o trabalhador estiver no espaço confinado, o vigia está medindo os gases. Só que daí seria com a bomba acoplada. Daí seria com a bomba acoplada à mangueira, e a mangueira vai estando lá embaixo. Enquanto o trabalhador estiver lá, está sendo feita a avaliação dos gases. Então, isso é o monitoramento contínuo, ok? Enquanto tiver trabalhadores dentro do espaço confinado, vai estar sendo feito a avaliação, a medição de gases. Mas, Thiago, depois que eu fiz a liberação do meu espaço confinado, tem risco ainda de aparecer gás dentro do espaço confinado? Tem, pessoal. Tem risco de ter gás sim dentro do espaço confinado. Eu vou dar um exemplo que acontece muito aqui na minha região, que a gente trabalha muito com fazenda, tá? Acontece muito, por exemplo, em fosso de elevador de grãos. Para quem não conhece, são aqueles elevadores de caneca que fazem transporte de grãos. Ele tem um buraco no chão e os trabalhadores entram lá para fazer, normalmente para fazer limpeza. É muito comum na água, aparecer água do nada lá, ou até mesmo em época de chuva, dependendo como é que aquele armazém foi projetado, ou mal projetado no caso, é comum a água da chuva escorrer para dentro do fosso de elevador, tá? E encher de água lá também. E como é um fosso de elevador de grãos, é muito comum também cair grãos lá dentro. Então também a gente precisa entender, né? Material orgânico mais água é igual a gás. Tá? Então, qualquer tipo de grão, soja, milho, arroz, feijão, seja o que for, qualquer tipo de grão, que às vezes ele se aloja lá naquele fosso de elevador e quando ele entra em contato com água ou ele está com uma umidade muito alta, a tendência é gerar gases, ok? Então, o que acontece? Às vezes cai uma quantidade de grãos no fosso de elevador, tá? Mina um pouco de água, ou aqueles grãos estão um pouco mais úmidos, tá? Eles ainda não passaram pelo processo, às vezes, de secagem, tá? Então, às vezes ele está um pouco mais úmido ou então entrou água lá dentro do fosso de elevador. Só que às vezes caiu uma quantidade muito grande, tá, de grãos por cima dele. Então o grão úmido está embaixo e caiu uns grãos secos por cima dele, a tal ponto de vedar a saída dos gases. Então imagina, eu tenho uma quantidade tanto assim de grãos, embaixo está úmido e em cima está seco. O grão seco que está em cima, às vezes ele impede a saída dos gases, mas o gás está aqui embaixo. E o trabalhador entra nesse fosso de elevador justamente para quê? Ele entra nesse fosso de elevador justamente para fazer a limpeza. Então, quando eu faço a medição de gases, a sondagem inicial, às vezes não aparece gás. Mas quando o trabalhador entra e começa a revirar aqueles grãos, porque ele está tirando, ele está pegando, colocando no balde para jogar para fora, tá? Às vezes aparece o gás. Então, é comum isso acontecer, né, em armazéns, em fazendas. Por quê? Porque na liberação não aparece, mas durante o trabalho pode aparecer. Então, para que a gente garanta uma segurança ao trabalhador, se esse gás aparecer, o aparelho tem que apitar e o trabalhador sair do espaço confinado. Então, por isso que nós fazemos o monitoramento contínuo. A sondagem inicial é para identificar se está liberada a entrada do trabalhador no espaço confinado e o monitoramento contínuo serve para quê? Para identificar se durante a atividade teve a presença de algum gás tóxico inflamável ou a falta ou enriquecimento de oxigênio, tá? Para monitoramento contínuo, eu posso usar o equipamento por difusão ou por aspiração, tá? Posso usar qualquer um dos dois, seja com a bomba embutida ou sem a bomba, somente pelos sensores, igual eu mostrei para vocês, tá? A NBR 16.577, ela nos trouxe aqui a definição de monitoramento remoto, que é com a bomba embutida, tá? E o monitoramento contínuo. Então ele trouxe para a gente essas definições. Monitoramento remoto, ele falou o seguinte, ó, monitoramento realizado por captação da atmosfera à distância por meio de bomba de aspiração automática, interna ou externa, tá? Então monitoramento remoto é quando eu tenho um medidor de gases com uma bomba, ou uma bomba embutida, que seria a bomba interna, ou uma bomba externa. Eu tenho um detector de gases que trabalha por difusão e eu tenho uma bomba à parte, separada do aparelho, ligada por uma mangueira, você acopla uma mangueira nela, né, e aquela bomba faz a sucção e joga para o detector de gases. Então é possível fazer isso e a gente encontra isso no mercado também. Só que eu vou ser bem sincero, pessoal, quando você faz o orçamento de um e de outro, acaba saindo elas por elas. Quando você tem que comprar dois aparelhos, uma bomba e um medidor de gases por difusão, sai o mesmo preço de você comprar um detector de gases já com uma bomba embutida, tá? Já o monitoramento contínuo, a definição pela NBR é o seguinte, ó, monitoramento realizado em tempo real e ininterrupto
em uma determinada atmosfera. Deve ser realizada próximo ao local onde o trabalhador estiver realizando suas atividades, ok? A presença de trabalhadores em espaços confinados contínuos em grandes áreas pode necessitar de mais de um instrumento para monitoramento contínuo, dependendo do raio de ação do aparelho em uso, tá? Então, dependendo, você está num espaço confinado muito grande, você tem vários trabalhadores, cada trabalhador trabalhando num canto diferente, às vezes você vai precisar de mais de um equipamento de monitoramento contínuo, tá, pessoal? Então, assim, sondagem inicial é aquela medição que nós vamos usar para fazer a liberação do espaço confinado, e o monitoramento contínuo é enquanto tiver gente no espaço confinado, nós estamos monitorando os gases, para ter certeza que está seguro a estadia do trabalhador dentro daquele espaço confinado. E olhando pela definição dada pela NBR, o monitoramento contínuo tem que ser próximo ao local onde o trabalhador está desempenhando. Então, se eu for usar um monitoramento remoto para fazer o monitoramento contínuo, ou seja, o vigia vai ficar com um medidor de gases, medindo o gás enquanto o trabalhador estiver dentro do espaço confinado, essa medição do vigia tem que ser próxima onde o trabalhador está trabalhando. Ok? Se não tem como o vigia fazer a medição próxima onde o trabalhador está trabalhando, esse trabalhador tem que entrar com um aparelho. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Tentei trazer aí algumas informações importantes sobre espaço confinado, né? Sobre monitoramento contínuo e essa sondagem inicial, que eu tenho visto muitas falhas em muitas empresas relacionado a esse tema. Então, se você gostou, não esqueça aí de deixar o teu like, curtir, compartilhar esse vídeo. Lembrando que na descrição desse vídeo aqui tem um link do Linktree, onde você vai ser encaminhado para todas as nossas redes sociais, e tem lá também o nosso grupo do Telegram. Entra lá, participa do nosso grupo do Telegram. Todo vídeo que a gente coloca no YouTube ou no Instagram, a gente lança lá no grupo do Telegram e te lembra também sobre esses vídeos, ok? Pessoal, muito obrigado, forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.